Eu tive hoje, senhor presidente, a ocasião de assistir no plenário do Tribunal de Contas da União a apresentação do parecer do ministro Augusto Nardes, relativo às contas da presidente Dilma Rousseff para o ano de 2014. Um parecer que é o resultado de um trabalho meticuloso, um trabalho sério, profundo, que contou não apenas com o talento extraordinário do ministro Nardes para a sua elaboração, mas contou com o trabalho de uma legião de auditores, de técnicos, do Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas da União. Um trabalho precedido já de um estudo que havia sido feito sob a égide do ministro José Múcio, a respeito de um dos aspectos mais gritantes das falhas, para dizer o mínimo, do governo Dilma Rousseff, que ficou conhecido como as pedaladas fiscais. O relatório do ministro Nardes é devastador. Eu não exagero quando digo devastador. Devastador porque mostra um país governado sem planejamento, sem meta, sem projeto, que não o projeto da manutenção do poder desse partido e do seu grupo de aliados. Ele faz uma apresentação da situação do Brasil hoje, da economia brasileira hoje, com os reflexos sociais que esta situação acarreta. Inflação que durante o ano passado esteve beirando o teto da meta fixada pelo Banco Central. Uma inflação que roçou o teto da meta, aliás, durante todo o primeiro governo Dilma, com absoluta tolerância da senhora presidente, que sempre alardeava que a inflação estava na meta. Estava muito longe do chamado centro da meta, roçando o limite. E hoje esse limite, infelizmente, já muito ultrapassado, dada a persistência dos mecanismos de indexação que existem ainda na nossa economia e que se tornam cada vez mais ativos na medida em que a inflação sobe. Ele apresenta os dados que mostram um país parado, uma economia minguando, uma economia encolhendo. E já no ano passado, avultando a legião dos desempregados, daqueles que não têm mais perspectiva de trabalho e que vão engrossar a legião o grupo dos desalentados. Ele mostra um país com as contas públicas desarrumadas, um grande déficit fiscal, déficit enorme que ainda não leva em conta na apresentação do ministro a necessidade de acumular recursos para o pagamento de juros. Mostra um país com déficit externo, mostra uma indústria se esvaindo, mostra uma situação orçamentária absolutamente ficcional. Veja, senhor senador Lindenberg Farias, nós começamos já o ano passado com um volume de restos a pagar de 220 bilhões de reais. O que torna o esforço do Congresso para elaborar o orçamento uma coisa absolutamente despicienda, porque o orçamento já começa no vermelho, 220 bilhões de reais de restos a pagar. Aliás, um orçamento que tem um nível de execução baixíssimo, em torno de 70%, 80% de execução, ou seja, de aplicação dos recursos efetivamente disponíveis para o gasto do governo federal. Mostra a situação dos investimentos na nossa economia, que, segundo a aspiração anunciada pela presidente Dilma no plenário do Congresso, deveria subir para cerca de 25% do produto interno bruto, patinando em torno de 20% no ano de 2014. Será menos esse ano. Por quê? Porque dos investimentos federais, meu caro senador Lindenberg, que se interessa e que debate com tanta propriedade os temas da economia, os investimentos federais do governo federal orçaram cerca de 150 bilhões de reais.
dos quais 80 foram de responsabilidade da Petrobras e suas empresas coligadas, no ano de 2014. A projeção de investimentos desse ano da Petrobras é de 20 bilhões de reais. Vejam, Vossas Excelências, as consequências desastrosas que isso traz para o conjunto da economia brasileira. Eu recebi hoje o presidente do Sebrae São Paulo, Bruno Caetano. Ele me dizia que no Sebrae São Paulo, as pequenas e microempresas em São Paulo, hoje apresentam, no primeiro quadrimestre, um balanço terrível, 13% na queda do faturamento em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. E vai piorar porque a política econômica do governo não tem mais nenhuma margem de manobra. O único recurso que sobra a esse governo para derrubar a inflação é provocar uma recessão ainda maior e um desemprego ainda maior. Para quê? Para subtrair ainda mais a renda disponível das famílias, que já encolhe com o desemprego, com a inflação e com a carga tributária. Essa é a situação. Dentro desse quadro, senhor presidente, nós temos as pedaladas, que não é um detalhe, é um fato grave, mas é um componente de um quadro de descalabro administrativo dramático. E que não é gerado, como diz candidamente, talvez acreditando até nas suas próprias palavras, a presidente da República, resultado da seca ou da crise externa. Eu fico, sinceramente, senhores senadores, eu me sinto mal, me sinto constrangido quando a presidente da República do meu país repete esse diagnóstico inteiramente inverossímil, no qual ninguém acredita, num fórum econômico em Bruxelas. A seca e a crise externa. Não. Um desastre desse tamanho não se improvisa, não se deve a um fator ou outro isoladamente, se deve a um conjunto de fatores. A um governo desalumado, desalinhado, um governo sem projeto, um governo que entregou as agências reguladoras ao apetite de grupos políticos, um governo que foi leniente com a inflação, um governo que gastou o que não podia para ganhar as eleições. E as pedaladas são um elemento deste quadro, um quadro difícil e grave. As pedaladas, todos sabem o que são. O governo da presidente Dilma, para mascarar a situação financeira do país, para camuflar o déficit que ela estava cavando com despesas com as quais o governo não podia arcar. O governo fez com que os bancos que ele controla cometessem um pecado que já custou mandato de muitos políticos. Ele fez com que os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, arcassem com seus recursos próprios despesas que seriam despesas do governo sem adiantar para fazer face aos pagamentos da Minha Casa Minha Vida, de programas de equalização de taxa de juros da agricultura, de programa de estímulo ao investimento, de seguro-desemprego, fez com que esses bancos arcassem com seus próprios recursos os desembolsos que estavam comprometidos por força de lei, sem que o governo adiantasse esses recursos a esses bancos. O governo fez, portanto, uma operação de crédito com os bancos que ele controla, o que é crime. É crime de responsabilidade fiscal. É um crime estampado com todas as letras na lei de responsabilidade fiscal. Não pode fazer isso. É crime. Além de crime de responsabilidade fiscal, é um crime capitulado, inclusive, no Código Penal. Crime contra o sistema financeiro. Um controlador de banco não pode contrair empréstimo no banco que ele controla. Banqueiro que fizer isso perde o banco e vai para a cadeia. E foi isso que o governo da presidente Dilma fez. E não se diga que ela não sabia. No relatório do ministro Nardes, ele aponta um fato que eu, aliás, já havia apontado quando se discutiu aqui no Congresso
aquela mudança na lei da lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias, que praticamente eximiu o governo de apresentar superávit. O governo, todos nós sabemos, a lei de responsabilidade fiscal determina que a cada 2 meses o governo verifique a quantas anda a execução do orçamento. E se ele pressentir, se os dados do governo levarem à conclusão que vai haver déficit, o governo é obrigado, no último quadrimestre, a contingenciar os gastos os seus gastos voluntários. É obrigado, portanto, a cortar esses gastos, exatamente para manter as despesas do governo nos limites do orçamento. Ora, a presidente Dilma, no último quadrimestre, ignorou a lei de responsabilidade fiscal e, como diz o outro, meteu o pé na jaca. Em vez de cortar o orçamento como a lei determina que ela cortasse, ignorou a lei, não fez o contingenciamento, contando que o Congresso, depois da eleição, iria docilmente modificar a lei de responsabilidade fiscal como forma, digamos assim, de apagar a cena do crime. Infelizmente, foi isso que ocorreu. O Congresso, a maioria do Congresso, contra o nosso voto, contra o voto da oposição, acabou por liminar, por conestar um crime que já havia sido cometido. Mas o crime estava consumado. E nós haveremos de tirar as consequências disso quando o Congresso Nacional examinar a decisão definitiva do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União... Permite uma parte, senador, quando puder. Uma parte de Vossa Excelência. Senador Aloysio Nunes, Vossa Excelência está fazendo uma apreciação preciosa do que aconteceu no Tribunal de Contas da União de hoje, que foi um fato singular. Porque, veja bem, nós no Congresso passamos sessões e sessões discutindo a peça orçamentária, que é a coisa mais importante do Congresso, que é a proposta que o governo apresenta e submete a emendas do Congresso de receitas e despesas. O que o Tribunal de Contas da União hoje mostrou é que o governo comete a suprema irresponsabilidade de superestimar receitas e aumentar as despesas ao seu bel prazer, porque não é fiscalizado. O fato que ocorreu hoje é um fato singular, porque significa a fiscalização efetiva. Essa sequência de delitos que Vossa Excelência colocou, como esse flagrante do quarto trimestre... E delitos consumados. É um crime de mera conduta. Verificando essa conduta, o crime está consumado. Previstos no Código. Previsto no Código. Se você tiver, eles preveem um superávit de arrecadação que não se consubstancia. Está previsto. Se de 2 em 2 meses se avalia a receita e a despesa. No último quadrimestre, a Presidente da República tinha a obrigação de fazer a contenção, o contingenciamento, e não fez, praticando um delito claríssimo. Então, nós que temos a obrigação de votar o orçamento, temos a obrigação de ver a consequência do orçamento, que é a apreciação das contas. O relatório do TCU nada mais é do que a peça técnica para ser avaliada politicamente, também pelo Congresso. E desde 2002 que o Congresso não faz a sua parte. Veja, Vossa Excelência, aqui é a minha culpa, a nossa culpa. As câmaras municipais, as Assembleias Legislativas, sistematicamente pelo Brasil inteiro, nos municípios e nos estados, avaliam as contas dos prefeitos e dos governadores. E as contas da presidência, praticamente nos governos do PT, não foram apreciadas. Resultado, está hoje uma chaga exposta por iniciativa do Tribunal de Contas da União, muito bem explicitada aqui por Vossa Excelência, para que nós possamos fazer a devida repercussão dos delitos praticados. Porque o que estão fazendo são mega delitos. É uma brincadeira de orçamento. E o flagra foi feito.
através do relatório que hoje foi apresentado, com a delicadeza do gesto do ministro Nardes de abrir um prazo de 30 dias para que a presidenta da República ou a presidente Dilma apresente as suas contrarrazões à prática, pelo menos das pedaladas, da afronta à lei de responsabilidade fiscal. Neste sentido, quero comunicar a Vossa Excelência e à Casa que eu estou colhendo assinaturas já para uma proposta de emenda à Constituição que obriga, aqui no prazo de 1 ano, se as contas apresentadas no prazo de 1 ano não forem apreciadas pelo Congresso, a pauta do Congresso fica obstaculizada, fica bloqueada, para que a gente também seja obrigado a fazer a nossa parte, porque o Poder Executivo não está fazendo a sua parte. Ficou claríssimo hoje pelo relatório do ministro Augusto Nardes e pela exposição que Vossa Excelência, em muito boa hora, traz à Casa. Cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, agradeço a Vossa Excelência e ouço a parte do senador Aécio Neves. Senadora Luiz, Vossa Excelência faz mais um primoroso pronunciamento nessa Casa. Obrigado. Que traz luzes e demonstra a gravidade daquilo que vem acontecendo no Brasil e talvez, senadora Luísio, ainda não esteja sendo percebido pelo conjunto da sociedade brasileira. Vossa Excelência, como eu, se lembra das grandes discussões que ocorreram nesta Casa e em outros fóruns, quando da elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um marco fundamental na requalificação da administração pública brasileira. Naquele tempo, os bancos estaduais, em especial, financiavam corriqueiramente seus controladores, que eram os governos do Estado, e quase sem exceção, esses bancos faliram, esses bancos foram liquidados e aqueles poucos que restaram depois vendidos. Exatamente porque os governos estaduais faziam aquilo que a presidente Dilma fez. Volto no tempo exatamente para chegar nos dias de hoje. O que a presidente da República fez durante o ano passado foi contrariar o âmago, a parte central, o coração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois, na verdade, ao perceber que não existiriam os recursos para todos os gastos que gostariam de fazer, o governo transfere às instituições financeiras públicas, Caixa Econômica Federal, a responsabilidade por bancar o Bolsa Família. O Banco do Brasil, a responsabilidade por bancar parcela do crédito rural. E ao BNDES, o programa de subsídios aos investimentos. E faz o quê? O governo amplia, mesmo sabendo que não havia recursos para isso, outros programas, como o FIES, saltou de... Como o FIES, que saltou do ano de 2013 de algo em torno de 7 bilhões de reais para mais de 13 bilhões de reais, ou o Pronatec, que aumentou em quase 30%, ou o Seguro Defeso, que salta de 15 milhões no ano para 2 bilhões e 200 milhões no ano seguinte, e todos eles voltaram... E o reajuste de Bolsa Família de cerca de 20% do reajuste. Então jamais, no ano da antes, eleição, na história desse país, observou-se tamanho desrespeito à legislação como ocorreu por parte deste governo. E a questão central, não vou aqui me alongar e tomar conta do pronunciamento de Vossa Excelência, que eu faço com muito mais competência e informações do que eu, mas nós temos conversado muito sobre essa questão. E trago a questão que para mim hoje é central, o Tribunal de Contas da União, uma corte respeitável, um órgão do Poder Legislativo, que vem aprimorando seus instrumentos de fiscalização, vem utilizando mecanismos hoje, alguns dos mais modernos do mundo, e é referência, inclusive, para cortes de contas de outros países do mundo. Tem nas suas mãos uma oportunidade histórica de simplesmente dizer o seguinte, senadora Luísio: a lei neste país vale para todos. Nós temos que superar o tempo em que ministros de Estado, detentores de cargos públicos, de poder público, adentravam aquela corte e achavam que poderiam influir na decisão dos senhores ministros. O ministro Augusto Nardes, no dia de ontem, deu uma primeira resposta, uma resposta alentadora, de que a lei foi descumprida e aqueles que são responsáveis por esse descumprimento têm que arcar com suas responsabilidades.
Foi dado, eu confesso até que me surpreendi com a notícia, porque esperava que essa decisão já ocorresse ontem, foi dado um prazo de 30 dias para que a Presidente da República possa se explicar. Mas os dados não mudam. Explicar o inexplicável, se me permite, senhor. O inexplicável, e inclusive o Ministério Público, que atua na Corte de Contas, além das pedaladas fiscais, demonstra clara e cabalmente outras irregularidades cometidas, como o não contingenciamento, ou o que chama de contingenciamento fraudulento, ao desprezar, por exemplo, a queda da receita do FAT em 5 bilhões, ou que o seguro-desemprego e o abono salarial iriam crescer em 9 bilhões. Um faz de conta, com um único objetivo: vencer as eleições. E agora transferem essa conta para a sociedade, para os trabalhadores brasileiros. Portanto, estaremos todos atentos e vigilantes para que, dentro de 30 dias, a Corte de Contas do Brasil, nosso Tribunal de Contas, cumpra com a sua responsabilidade e, repito, para encerrar, demonstre que nesse país a lei é para ser cumprida por todos. Obrigado, senador Aécio. Vossa Excelência me permite, ao rememorar o passado, lembrar um episódio ainda mais recente, da campanha eleitoral. Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje, um debate entre Vossa Excelência e a presidente Dilma Rousseff no segundo turno. Vossa Excelência levantou a questão das pedaladas. Se não me engano, foi no debate ocorrido na TV Record. Levantou a questão das pedaladas. Porque nós já havíamos sido alertados por funcionários da Caixa Econômica Federal, que estavam inquietos com o fato de que a Caixa estava desembolsando seus recursos próprios sem a cobertura dos recursos do Tesouro. O que se quer dizer que ela não sabia, não pode mais. Tá aí, o senhor levantou isso, levantou os dados, os números do dinheiro que foi gasto, que foi avançado, adiantado, operação de crédito verdadeira sem autorização legislativa, o que é crime, para pagar safra, para pagar subsídio rural, crédito rural e outras despesas obrigatórias. Naquele momento, o que faz a presidente Dilma, candidata Dilma? Simplesmente desconhece a sua afirmação, porque não tinha como sair dessa, e parte para o velho esquema, para o velho recurso de nos atacar. Vocês querem acabar com os bancos públicos. Eles que estavam fragilizando de uma maneira dramática os bancos públicos. Então não pode alegar o desconhecimento. Foi alertada pelo senhor, foi alertada por pessoas que se dedicavam ao estudo da situação dos bancos públicos, de modo que não há sequer desculpa do desconhecimento. Eu penso que esse fato, o fato das pedaladas, além das implicações que tem, que são ineludíveis, indiscutíveis no plano penal e no plano fiscal, ela tem outra implicação, que esse tipo de procedimento afeta a confiança, a credibilidade nas instituições. Na medida em que o presidente da República, que a presidente da República, descumpre a lei de uma maneira tão afrontosa, isso leva ao descrédito do nosso país. Confiança é algo que se adquire e que não pode ser desperdiçada. Nas relações humanas, o elo entre as pessoas não é o elo da fé. O elo da fé é entre as pessoas e o transcendente. O elo entre as pessoas é o elo da confiança, que se faz pelas experiências passadas, pela reiteração das experiências passadas. Um ato como este quebra a confiança nas instituições do nosso país, com consequências muito graves para o nosso presente e o nosso futuro. Ouço a parte do senador Gereissati. Em seguida, do senador Eduardo Amorim, se ainda tiver tempo. Senador Aloysio, parabenizando pela oportuna intervenção, eu queria chamar a atenção para mais um fato. Dentre a quantidade, nós estamos falando de vários crimes que foram cometidos. Crime contra a responsabilidade fiscal, crime contra o sistema financeiro. Mas tem mais um que eu queria alertar, que é o de abuso econômico, porque, na verdade, quando o governo federal gastou o dinheiro que deveria ter para aplicar na Bolsa Família,
para, enfim, as outras obrigações sociais, ele gastou um dinheiro que não tinha com objetivo eleitoral. Vossa Excelência lembrou muito bem... Quantos prefeitos não foram cassados por causa disso? Governadores conhecidos por muito menos que isso foram cassados por abuso do poder econômico. Especificamente da Bolsa Família, Vossa Excelência lembrou muito bem que foi dado um aumento às vésperas das eleições para pagar com dinheiro que não tinha, caracterizando claramente o crime eleitoral e reforçando o que Vossa Excelência disse, dentro de um grande cenário da mentira. Quer dizer, mais uma mentira que virou quase que o mote do governo Dilma e o mote do PT. No governo, tudo era falso, tudo era mentira. Mas eu queria fazer um alerta aqui sobre o que falou o senador Aécio Neves. Esses 30 dias me dá a única justificativa, e me parece que foi a razão por retardar em mais 30 dias essa decisão, que é clara no parecer do Tribunal de Contas da União, é que tenha sido solicitado, dentro de toda uma onda de pressão que foi feita junto ao TCU, um amigo nosso, ex-ministro, esteve aqui conosco e repetia que esteve lá ontem à tarde, e em cada esquina ele esbarrava no ministro, em cada esquina no ministro. Quer dizer, aquela onda, aquela avalanche de ministros em cima do TCU, chamando a responsabilidade sobre a gravidade daquele parecer. O que eles conseguiram foi um atraso de 30 dias. Para quê? Para aumentar e ter uma pressão maior durante esses 30 dias. E faziam uma chantagem junto ao TCU, que se aquela parecer fosse aprovado daquele jeito, levaria a uma queda pelos da nota do Brasil. Não é verdade essa chantagem. O que leva o rebaixamento da nota do Brasil é a transformação das instituições num morlambo. É isso que é. Isso, na mentira. E, ao contrário, eu penso e conheço os organismos internacionais que poderia até melhorar, porque mostraria a esses organismos que no Brasil existem instituições de controle que funcionam, apesar das pressões do Executivo, funcionam. Então, essa chantagem eu queria alertar aqui e aos ministros do TCU, que não é verdadeira e que vai ocorrer dentro dos próximos 30 dias. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, e eu tenho confiança também, como Vossa Excelência tem, senadora Luiz, e no espírito público dos ministros do Tribunal de Contas da União. Ouço a parte do senador Amorim, em seguida o senador Lazier, que esteve comigo também, estivemos juntos acompanhando essa sessão histórica. Exatamente, senadora Luiz. Pedimos até a benevolência, senador Luiz, aí do presidente. Senadora Luiz, de fato, estivemos os dois hoje nesta sessão. Se vocês me permitem, apenas como o senador Amorim já havia pedido a parte antes do senhor, logo em seguida ouvirei com muito prazer a sua parte, meu caro senador Lazier. Obrigado, senador Luiz. Somado a tudo isso, senador Luiz, vejo um agravante em tudo isso, dessa vez sendo culpa nossa. E aqui vai uma lembrança para todos nós parlamentares, deputados, senadores e para o Congresso, para que a gente não acumule as contas do Executivo. Como bem disse aqui a presidente da nossa Comissão do Orçamento, senadora Rose de Freitas, testemunhando ontem aqui que existem várias e várias contas de ex-presidente sem que sejam julgadas. E isso foi repetido hoje muito bem pelo senador Jarbas, lá na Comissão de Constituição e Justiça. Não podemos acumular, não podemos abrir mão desse pré-requisito, dessa nossa obrigação, desse nosso dever. Esse lixo legislativo não pode continuar existindo. De forma nenhuma. Assim como os vetos. No passado, abríamos mão dos vetos para fechar o ciclo legislativo, senador Iso Nunes. E o Congresso entendeu que não poderia mais fazer aquilo, e hoje os vetos trancam a pauta do Congresso. O senador Agripino não tem autorização dele para falar sobre isso, mas tem um projeto nessa direção,
que as contas do Executivo, quando não forem julgadas, também possam realmente trancar a pauta, porque é o nosso dever, é a nossa obrigação. E hoje, bem disse o senador Jarbas, hoje o Legislativo não pode abrir mão de forma nenhuma de fiscalizar, de controlar tudo isso, já que, como ele disse, a prerrogativa de legislar está sendo também retirada por outros poderes, a exemplo do Executivo, que vem com aquela anomalia que são as medidas provisórias. Então, que a nossa mesa, que os parlamentares, que as lideranças entendam e vamos juntos, realmente, nessa direção de que as contas do Executivo, para que elas não se acumulem mais, elas também venham trancar a pauta do Congresso Nacional e sejam apreciadas. Agradeço a parte, Vossa Excelência. Questão de ordem. Agradeço a parte, Vossa Excelência, e registro também iniciativa da senadora Rose de Freitas, no âmbito de um projeto de resolução sobre a tramitação do orçamento, propõe uma tramitação mais condensada dos decretos legislativos que propõem um pronunciamento do Congresso a respeito da peça orçamentária, da execução da lei orçamentária. Ouço, finalmente, com muito prazer. Senador Luiz, só... Apenas será o último... Para poder encerrar a votação. Tudo bem, uma parte para o último... O senador Lazier, que esteve comigo hoje... Perfeito. Para minha alegria. Serei sucinto, senador Aloysio. De fato, estivemos hoje por mais de 1 hora, quase 2 horas, no Tribunal de Contas da União, acompanhando o impressionante relatório do ministro Nardes. E preparei também, senador Aloysio, um pronunciamento sobre o que ouvi e estive aqui atentamente escutando o que Vossa Excelência descreveu e mais tarde, quando tiver oportunidade, tem muitos outros dados que tenho para considerar aqui no pronunciamento. Mas me chamando a atenção quantos prefeitos, quantos governadores pelo Brasil afora têm sido punidos por fatos, por causas muito menores do que aconteceu. E me chamando muito a atenção, senador Aloysio, o caso do programa Minha Casa Minha Vida, em que o dinheiro do Fundo de Garantia foi usado como se despesa corrente fosse. Isto é, o dinheiro do trabalhador foi usado sem autorização e sem que se saiba quando e se será devolvido. Mas, como disse, esperando a oportunidade para mais tarde, também fazer um pronunciamento sobre aquilo que ouvimos neste quase estarrecedor relatório do ministro Nardes, que ouvimos hoje pela manhã e que concedeu o prazo de 30 dias para a presidente explicar aquilo que foi denunciado, a rigor foi denunciado nesse relatório. Muito obrigado. Eu aguardarei com ansiedade o pronunciamento de Vossa Excelência sobre esse tema, que eu tenho certeza que será será mais completo até do que o meu, porque acompanhei, vi a maneira com que o senhor acompanhou do parecer do ministro Nardes. Agradeço a paz de Vossa Excelência e eu penso que ainda o senador Serra pede uma parte, o senador Benedito Lira. Não? Não é propriamente uma parte. Questão de ordem, presidente. Alô, sou eu? Eu quero saber se tem outros oradores inscritos. Eu pedi ao senador Serra, pedi ao senador Luiz, que nós estamos precisando, inclusive, encerrar a votação, até porque ainda tem mais 2 matérias para serem apreciadas aqui. A voo de pássaro. O avô do azul, apenas para dizer que faço minhas as palavras do senador Aloysio, que tem um dom, senador Lira, muito importante. Ele consegue se expressar oral e por escrito, com uma fluência, com uma convicção, com uma solidez, que a mim causa inveja benigna.
eu sei que o sentimento de Vossa Excelência em relação a mim só pode ser benigno, no que é plenamente correspondido. Agradeço, senhor presidente, a benevolência e os apartes todos que recebi. Vejo já o senador Benedito de Lira, que pede que faz um apelo para que eu desça da tribuna, mas eu quero concluir apenas demonstrando, reafirmando a minha confiança no discernimento dos membros do Tribunal de Contas da União, dos ministros do Tribunal de Contas da União, no trabalho extraordinário que foi feito por todos os técnicos, auditores, o Ministério Público, todos aqueles que se debruçaram sobre as contas, e que nós aqui no Congresso possamos fazer também a nossa parte, que há muito tempo não vemos fazendo, que é apreciar com rigor e com isenção as contas, não apenas da presidente Dilma Rousseff, mas todas as demais. Muito obrigado. Obrigado, senador Aloysio.